Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha de Física da disciplina Física Geral 3. O tema da nossa aula encontra-se no capítulo 27 do terceiro volume da obra Fundamentos de Física, Halliday, 10ª edição da editora LTC. Olha essa imagem, pessoal, que está na tela. Ela não nos assusta mais. Não nos assusta mais por quê? Porque a todo momento nós estamos cercados de circuitos elétricos. A lista de aparelhos elétricos, eletrônicos, eletrodomésticos que nós gostaríamos de possuir, ela é grande. Tá? Todos esses aparelhos, incluindo a rede de distribuição de energia elétrica que os faz funcionar, dependem da engenharia elétrica. A ciência básica que está por trás da engenharia elétrica é a física. Neste capítulo, estudaremos a física de circuitos elétricos que contém apenas resistores, fontes e capacitores. Vamos limitar a nossa discussão a circuitos nos quais as cargas se movem sempre no mesmo sentido, conhecido como circuito de corrente contínua ou circuito CC. Lembrando que o sentido adotado da corrente elétrica é o sentido convencional, discutido no capítulo anterior. Mas como é possível colocar cargas elétricas em movimento? Fazê-las atravessar um resistor, por exemplo? Bom, para isso, nós precisamos de uma bomba de cargas. Um dispositivo que, realizando o trabalho sobre os portadores de carga, mantenha uma DDP entre dois terminais. Um dispositivo desse tipo é chamado de fonte de tensão ou simplesmente fonte. Uma fonte produz uma força eletromotriz, o que significa que submete os portadores de carga a uma diferença de potencial epsilon. Uma fonte muito útil é a bateria usada para alimentar uma grande variedade de máquinas. São exemplos de fontes ainda os geradores, as usinas eólicas e as células fotovoltaicas. Embora os dispositivos mencionados apresentem diferenças significativas quanto ao modo de operação e a sua engenharia, todos executam a mesma função básica, que é realizar trabalho sobre os portadores de carga e manter uma diferença de potencial entre dois terminais. Observem essa figura central. A figura mostra um circuitinho formado por uma fonte e uma única resistência. O símbolo de fonte nós já vimos em aulas anteriores. O símbolo de resistência vocês também conhecem, é esse esterrilhado. A fonte mantém um dos terminais do resistor, no caso o positivo, a um potencial elétrico maior que o outro, no caso o negativo. Iremos representar a FEM por uma seta apontando do terminal negativo para o terminal positivo da fonte. Além disso, um pequeno círculo na origem da seta da FEM serve para distingui-la da seta que indica a direção da corrente elétrica. Vamos analisar esse circuito na perspectiva do trabalho e da energia. Num certo pequeno intervalo de tempo dt, uma certa quantidade de carga diferencial dQ atravessa uma das seções transversais que estão nesse circuito. A mesma carga entra no terminal de baixo potencial da fonte e sai do terminal de alto potencial. Para que a quantidade de carga diferencial dQ se mova desta maneira, a fonte tem que realizar sobre a carga elétrica um certo trabalho diferencial dW. Dentro desse contexto, nós vamos definir do ponto de vista matemático a FEM da fonte em termos da razão matemática desse trabalho diferencial dW pela quantidade diferencial de carga dQ. Então, FEM vai ser representado pela letra epsilon, é a razão dW por dQ. Em palavras, a FEM de uma fonte é o trabalho por unidade de carga que a fonte realiza para transferir cargas do terminal de baixo potencial para o terminal de alto potencial. A unidade de FEM no sistema internacional tem dimensão de Joule por Coulomb. Como nós já vimos no capítulo 24, essa unidade é chamada de volt.
Uma fonte de tensão ideal é uma fonte na qual os portadores de carga não encontram resistência ao se deslocarem no terminal negativo para o positivo. A diferença de potencial entre os terminais da fonte ideal vai ser exatamente igual ao valor da FEM que ela disponibiliza. Agora, nós já sabemos que as fontes elas são feitas de metal e elas têm uma certa resistência interna. São fontes reais. Uma fonte de tensão real possui uma resistência interna, que é diferente de zero. Então, quando uma FEM qualquer conduz uma corrente elétrica, a diferença de potencial que vai ser disponibilizada nos seus terminais vai ser um pouquinho menor que o valor da FEM. Quando uma fonte é ligada a um circuito, a fonte transfere energia para os portadores de carga, que passam por ela. Essa energia pode ser transferida dos portadores de carga para outros dispositivos do circuito e usados, por exemplo, para acender uma lâmpada. Observem essa figura. Ela mostra um circuito formado por duas baterias ideais recarregáveis, A e B. Uma resistência e um motor elétrico M, que é capaz de levantar um objeto usando a energia que recebe dos portadores de carga do circuito. Observe que as baterias estão ligadas de tal forma que tendem a fazer as cargas circularem em sentidos opostos. O sentido da corrente é determinado pela bateria que possui a maior força eletromotriz, que no caso estamos supondo que seja a bateria B, de modo que a energia química da bateria B diminui com a transferência de parte da energia para os portadores de carga. Por outro lado, a energia química da bateria A aumenta, pois o sentido da corrente no interior da bateria A é do terminal positivo para o terminal negativo. Assim, a bateria B, além de fornecer energia para acionar o motor M e vencer a resistência R, também carrega a bateria. Na figura ao lado, temos as três transferências de energia. Vejam, todas diminuem a energia química da bateria B. Vamos representar estas variações de potencial elétrico graficamente, como ilustrado aqui nessa imagem. Antes, eu gostaria de mostrar para vocês um simulador computacional que nos ajuda a identificar essas variações de potencial elétrico. Então, o circuito que nós acabamos de mostrar para vocês está aqui projetado no nosso simulador computacional. Vou colocar a representação dos componentes. Então, à esquerda nós temos uma bateria real, à direita nós temos um resistor. Nós temos uma chave e temos um amperímetro que foi colocado aqui. A função desse amperímetro é somente informar para nós o valor da corrente elétrica que vai surgir no momento que eu fechar esta chave. Tá? O valor da FEM desta fonte é 9 volts. Esta fonte real tem uma resistência interna de 0,2 ohms. Ela está conectada a uma resistência que tem de 10 ohms. Ok? Então, quando nós fecharmos essa chave, surge então uma corrente elétrica de 0,88 amperes. Tá? Então, vejam, nós vamos utilizar um voltímetro para monitorar o valor da tensão aplicada nos terminais dessa fonte real. Então, vejam, embora o valor da FEM seja de 9 volts, ela vai entregar para os terminais do resistor apenas 8,82 volts. Inclusive, nós temos uma queda de potencial de 0,18 volts na resistência interna da fonte. Além disso, nós podemos avaliar também o valor da queda de potencial que vai acontecer nos terminais da resistência, que é 8,82 volts. Então, a fonte disponibiliza para o circuito 8,82 volts e nós temos uma queda de potencial nos terminais do resistor de 8,82 volts. Embora a FEM seja de 9 volts, desses 9 volts são entregues para o circuito apenas 8,82. Olhem para esta imagem da direita.
Esta imagem da direita é um gráfico. Esse gráfico vai nos auxiliar a entender a variação de potencial elétrico que aconteceu nesse circuito que nós acabamos de estudar usando o simulador computacional. Tá? Então, tomando como referência o ponto A, que é o ponto de potencial mais baixo, que é o terminal negativo da minha fonte, ok? Dentro da fonte nós temos uma FEM. A FEM provoca uma elevação de potencial cujo valor é exatamente igual a epsilon. Entretanto, graças à resistência interna dessa fonte real, nós temos uma pequena queda no valor do potencial elétrico, que é numericamente igual à resistência interna multiplicado pela corrente elétrica que surgiu dentro desse circuito. Então, efetivamente, o potencial elétrico que vai ser disponibilizado para o terminal do resistor é VB. Tá? E aí, quando nós passamos pelo resistor, nós temos uma nova queda de potencial elétrico, que é exatamente igual ao produto do valor dessa resistência multiplicado pela corrente elétrica. E aí, com isso, o potencial elétrico retorna para o nível mais baixo novamente e o circuito se repete. Como é que nós podemos fazer para poder determinar o valor dessa corrente elétrica que surgiu nesse circuito de malha fechada? Para isso, nós vamos usar algumas regrinhas. Elas são chamadas de regras de Kirchhoff. Para que essas regras sejam válidas, elas precisam de um ponto de referência e de um percurso de leitura. Neste desenho, o ponto de referência é o ponto A e o percurso de leitura vai acontecer no sentido do relógio. Vejam. A primeira regrinha é a regrinha das fontes. Durante o percurso, ao passarmos por uma fonte no mesmo sentido da FEM, a variação de potencial experimentada é positiva. Em sentido contrário, negativa. Segunda regrinha é a regrinha das resistências. Durante o percurso, ao passar por um resistor, no mesmo sentido da corrente, a variação de potencial é negativa, em sentido contrário, positiva. E por último, a regra das tensões. Ao percorrer uma malha fechada, a soma algébrica das variações de potencial tem que ser zero. Ok? Olhem para esse gráfico. Vamos tentar entender esse gráfico a partir das regras de Kirchhoff. Então, como nós tomamos como referência o ponto A, que é o terminal negativo da minha fonte real, vejam, nós temos um percurso de leitura que está atravessando a FEM, entrando no terminal negativo e saindo no terminal positivo. Ou seja, o percurso coincide com o sentido da FEM. Então, a variação de potencial experimentada é positiva, é mais epsilon. E eu representei mais epsilon aqui. Continuando o meu percurso, encontramos a resistência interna. Vejam, o percurso de leitura atravessa o resistor no mesmo sentido da corrente elétrica. Então, nós temos uma queda de potencial de R vezes I. E isso está representado aqui nessa equação. Chegamos, então, passamos pelo ponto B, chegamos no resistor, ok? Estamos atravessando o resistor. Tá? O sentido da corrente elétrica coincide com o sentido da leitura. Então, a variação de potencial experimentada aqui, pela regra das resistências, é negativa. Está aqui, menos R vezes I. Olha só, epsilon é a variação de potencial que nós experimentamos passando pela FEM. Menos R vezes I foi a variação de potencial que a gente experimentou passando pela resistência interna da FEM. E menos R grande vezes I é a variação de potencial que a gente experimentou passando pelo resistor. A soma dessas três quantidades é igual a zero. Essa equação é uma consequência direta da lei da conservação de energia. A bateria está fornecendo energia para o circuito, que está sendo dissipada na resistência interna e no resistor. A soma da quantidade de energia que entra no circuito e da quantidade de energia que sai tem que ser zero. Então, olhando para essa equação, isolando o valor da corrente,
temos o valor da corrente como sendo ε dividido pela soma das resistências. Joia isso daí, né, pessoal? Bem fácil da gente fazer, né?